Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre a captura e a apresentação de antígenos aos linfócitos. Como será que os antígenos interagem com os linfócitos para iniciar a resposta imune? E qual será o papel das chamadas moléculas de MHC nesse processo? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? As respostas imunes adaptativas são iniciadas pelo reconhecimento de antígenos pelos receptores de linfócitos. Entre as diferenças que caracterizam os linfócitos T e os linfócitos B está aquela que diz respeito aos tipos de antígenos que essas células conseguem reconhecer. Enquanto os receptores de antígenos da maioria dos linfócitos T podem ver apenas fragmentos de peptídeos de antígenos proteicos e apenas quando esses peptídeos são apresentados por moléculas especializadas, os receptores de antígenos de linfócitos B, ou seja, os anticorpos, podem reconhecer uma variedade de macromoléculas, como proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos, seja de forma solúvel ou associados à superfície celular. A indução das respostas imunes por antígenos é um processo altamente orquestrado e com um número de características absolutamente marcantes. Na verdade, o sistema imune tem de reagir de maneiras distintas, inclusive para o mesmo micro-organismo em diferentes etapas da sua vida. Iniciaremos esta explicação pelo processo de reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T. A maioria dos linfócitos T reconhece os antígenos peptídicos que estão ligados às, atenção, moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, do inglês Major Histocompatibility Complex, presentes nas superfícies de determinadas células especializadas. O receptor de células T, ou TCR, do inglês T-cell receptor, reconhece o antígeno peptídico e, simultaneamente, também reconhece a molécula de MHC que está apresentando este peptídeo. As células que capturam os antígenos microbianos e os apresenta para o reconhecimento pelos linfócitos T são chamadas de células apresentadoras de antígenos, ou APC, do inglês Antigen Presenting Cells. Diferentes tipos de APCs apresentam funções distintas nas respostas imunes dependentes de células T. As células dendríticas são as, atenção, principais indutoras desse tipo de resposta, porque estão localizadas estrategicamente nos locais de entrada dos micro-organismos, sendo consideradas as mais potentes APCs para a ativação dos linfócitos T imaturos. Um outro tipo importante de APC para células T efetoras é o macrófago, que é encontrado abundantemente em todos os tecidos. Nas reações imunes mediadas por células, os macrófagos fagocitam antígenos, apresentando-os às células T efetoras, que por sua vez ativarão os macrófagos para matar esses micro-organismos. Já os linfócitos B ingerem os antígenos proteicos e os apresentam às células T auxiliares dentro dos tecidos linfóides. Esse processo é importante para o desenvolvimento das respostas imunes humorais. Resumindo,
Os linfócitos T imaturos devem reconhecer antígenos proteicos apresentados por células apresentadoras de antígenos, ou APCs, para iniciar a expansão clonal e a diferenciação dessas células T em células efetoras e de memória. Bem, agora passaremos a descrever as maneiras pelas quais as APCs capturam e apresentam os antígenos, desencadeando as respostas imunes. Os micro-organismos geralmente entram no organismo através da pele, por contato, do sistema gastrointestinal, pela ingestão, e pelas vias respiratórias, por inalação. Alguns micro-organismos transmitidos por insetos podem ser injetados diretamente na corrente sanguínea, enquanto outras infecções podem ser adquiridas por meio do sistema geniturinário. Todo o processo de captura e eliminação do antígeno envolve uma série de acontecimentos que seguem ao encontro das células dendríticas com os micro-organismos, como a captura de antígenos, a ativação das células dendríticas, a migração das células transportadoras de antígenos para os gânglios linfáticos e a apresentação do antígeno para as células T. Inicialmente, as células dendríticas imaturas presentes no epitélio, ao capturarem os antígenos microbianos, são ativadas e deixam o epitélio. As células dendríticas, trazendo os antígenos capturados, migram para os gânglios linfáticos através dos vasos sanguíneos, sendo atraídas para lá por quimiocinas como a CCR7. Os antígenos proteicos de micro-organismos são, então, atenção, concentrados nas regiões dos gânglios linfáticos, já que nessas regiões os antígenos são mais suscetíveis a encontrar os linfócitos T, devido à grande área de superfície das barreiras epiteliais e ao grande volume de sangue, tecidos conjuntivos e órgãos internos. Seria impossível para os linfócitos patrulhar de maneira eficiente todos esses locais em busca de invasores estranhos. Em vez disso, os antígenos são levados para os órgãos linfóides, através dos quais os linfócitos recirculam continuamente. Este processo é notavelmente eficiente. Estima-se que se um antígeno microbiano for introduzido em qualquer local do corpo, a resposta dos linfócitos T para este antígeno começará nos gânglios linfáticos dentro de 12 a 18 horas. Agora que sabemos como os antígenos proteicos são capturados, transportados e concentrados nos órgãos linfóides periféricos, fica a questão: como esses antígenos são apresentados aos linfócitos T? Para responder esta pergunta, é necessário, primeiramente, entender o que são as moléculas de MHC e como elas funcionam na resposta imune. As moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, são proteínas de membrana presentes nas APCs que apresentam antígenos peptídicos para reconhecimento dos linfócitos T. Em seres humanos, as proteínas MHC, coletivamente denominadas antígenos leucocitários humanos, ou HLA, foram inicialmente identificadas como os principais antígenos contra os quais a rejeição a órgãos transplantados, mediada pelo sistema imune, era dirigida. Em todos os mamíferos, o MHC contém 2 conjuntos de genes altamente polimórficos, chamados genes do MHC de classe 1 e de classe 2. As moléculas do MHC de classe 1 e de classe 2 são proteínas de membrana, cada qual
contendo uma fenda de ligação de peptídeos na sua porção terminal. Embora as duas subclasses de moléculas apresentem diferenças na composição de suas subunidades, elas são muito semelhantes na sua estrutura global. Enquanto as moléculas do MHC de classe 1 estão expressas em quase todas as células nucleadas dos vertebrados, as moléculas do MHC de classe 2 são expressas nas APCs, como nos linfócitos, nos macrófagos e nas células dendríticas. Veja, o processamento intracelular de antígenos proteicos pode ocorrer através das seguintes vias: a via do MHC de classe 1 e a via do MHC de classe 2. Iniciaremos pela via do MHC de classe 2. As proteínas extracelulares internalizadas por células apresentadoras de antígenos são processadas em endossomos e lisossomos. A formação do complexo peptídeo MHC é resultado do encontro de duas vias: o transporte de antígenos por meio de endossomos e a síntese do MHC no retículo endoplasmático, seguida do envio da molécula ao compartimento endocítico para que haja a ligação ao antígeno. Após essa ligação, o complexo peptídeo MHC de classe 2 é transportado para a superfície celular para apresentar o antígeno às células T CD4. Já em relação à via do MHC de classe 1, as proteínas no citosol de qualquer células nucleadas são transformadas em estruturas proteolíticas chamadas proteossomas, que por sua vez são encaminhadas ao retículo endoplasmático, já que é nessa organela que ocorre a síntese das moléculas do MHC de classe 1. Após essa ligação, o complexo peptídeo MHC de classe 1 é liberado, sendo transportado para a superfície celular para apresentar o antígeno às células T CD8. Para finalizar, veremos os resultados da apresentação dos antígenos associados à molécula de MHC junto aos linfócitos T, CD4 e CD8. Em relação à via do MHC de classe 2, antígenos proteicos de micro-organismos que sofrem endocitose a partir do ambiente extracelular por macrófagos e linfócitos B entram na via do MHC de classe 2 de processamento do antígeno. Como resultado, essas proteínas são reconhecidas por linfócitos T auxiliares, ou CD4, cujas funções são ativar macrófagos para destruir micro-organismos fagocitados e ativar as células B a produzir anticorpos contra micro-organismos e toxinas extracelulares. Em relação à via do MHC de classe 1, antígenos proteicos de micro-organismos que habitam o citoplasma de células infectadas entram na via do MHC de classe 1 no processamento do antígeno. Como resultado, essas proteínas são reconhecidas por linfócitos T citotóxicos ou CD8, cuja função é matar as células infectadas. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!